Bom pessoal, então dando continuidade ao nosso curso sobre Introdução ao R, na aula de hoje nós vamos tratar de análise exploratória de dados. Eu escolhi trabalhar com conjunto de dados do INEMET porque é um conjunto que vai ter em torno aí de alguns 20 mil linhas, tá? 20 mil dados. E eu acho que é um tamanho de dados interessante para mostrar a vocês justamente a potencialidade. E olha que esse não é um conjunto de dados grandes, tá? Mas vocês vão ver que essas ferramentas que nós vimos até agora, e algumas que vão ser apresentadas nessa aula, tá? O quanto que elas facilitam explorar conjuntos de dados mais extensos. Bom, para isso então, como eu não tenho certeza se é permitido publicar esses arquivos, vou pedir que vocês mesmos, por favor, façam o download, tá? Então o que vocês vão fazer é procurar aqui no Google o endereço do INEMET, tá? Instituto Nacional de Meteorologia, tá? Vocês vão clicar aqui nesse link, vocês vão procurar aqui por estações de dados, dados históricos, tá? Ele vai abrir essa opção aqui, caso eu presumo que vocês não tenham cadastro. Se tiver, você vai fazer o seu cadastro, tá? Nesse site, e depois de ter feito esse cadastro, você vai voltar aqui nessa página e clicar em acessar o BDMap, tá? O banco de dados. Eu já fiz isso, então vai abrir essa página em que nós temos uma série de opções. Então nós vamos aqui pegar essa série histórica, dados diário. Vamos escolher todos os dados que tem disponível. Vamos colocar o período aqui como sendo o dia 1º de janeiro de 1975 até o dia 31 de dezembro de 2019. Tá? Vamos escolher a região sudeste. Eu sugiro que vocês trabalhem com a mesma quantidade de dados que eu estou trabalhando, tá? Para evitar erros nessa etapa inicial. Depois você pode mudar para o seu conjunto de dados próprio, tá? E vou escolher aqui Minas Gerais. Vou clicar em pesquisar. Ele pergunta se eu quero confirmar a pesquisa. Ok, tá? Vai abrir esse mapa aqui. Vocês vão procurar então pela Lavras, tá? Então vou procurar informações aqui de Lavras. E em seguida, nessa pop-upzinha aqui que aparece, ó, nessa janelinha que aparece, eu vou clicar em dados, baixar os dados, tá? Veja que os dados então eles vão ser apresentados aqui nessa página, tá? Esses aqui são os dados diários de precipitação, temperatura e tudo mais até entre 1965 e 2019. Bom, agora o que vocês vão fazer aqui é selecionar todos os elementos aqui dessa página. Então se vocês fizerem Ctrl A, vai selecionar então todos o conteúdo da página. Em seguida então faz Ctrl C para copiar. Vocês podem abrir o bloco de nota, tá? Vão abrir o Notepad e Ctrl V, tá? Vocês vão colar esse conteúdo que nós acabamos de copiar ali na página, tá certo? Então basicamente esse aqui é o conjunto de dados que nós baixamos aqui do BDMap, tá? Agora nós vamos salvar esse arquivo. Nós vamos salvar como arquivo de texto. Eu sugiro que vocês utilizem o TF8, tá? Para o encoding aqui. E vamos dar um nome qualquer para esse arquivo. Posso até manter o TXT. Eu vou salvar isso daqui na minha área de trabalho. E vou chamar de exemplo clima. Sugiro que vocês deem o mesmo nome também, tá? Exemplo clima com ponto .txt. Salvo. O arquivo está aqui disponível, então agora nós podemos trabalhar com ele no R, certo? Ok, uma vez então que nós tenhamos o arquivo pronto, já baixado, nós vamos agora seguir o protocolo, tá? O primeiro passo do protocolo seria nós criarmos uma nova pasta. Vou criar uma nova pasta. Vou chamar essa pasta de aula Explo, tá? De exploração. Vou pegar então o arquivo que nós acabamos de baixar, tá? Do BDMap, eu chamei de exemplo clima.txt. Vou copiar para dentro da pasta, tá? Onde eu quero fazer a minha análise. Em seguida, né, o RStudio já está aberto, mas só por segurança eu vou fechar o RStudio. Eu vou abrir o RStudio de novo. Tá? Vou criar um novo script. Vou salvar esse script dentro daquela pasta. Vou chamar isso daqui de exemplo Explo, tá?
enfim, faltando criatividade. Vou salvar esse arquivo então dentro da pasta, fecho o RStudio. Veja então, eu tenho dentro dessa pasta a aula Explo, que está dentro do meu desktop, poderia estar em qualquer outra pasta do computador, não tem problema. Eu tenho então o meu conjunto de dados, exemplo clima, e tenho o meu script. Sendo assim, então eu acabei de cumprir a primeira passo do script. Estou trabalhando em conjunto, do protocolo, estou trabalhando em conjuntos novos de dados, tá? Agora que nós já temos isso, eu posso ir para a segunda parte do script, que é checar se o RStudio está aberto, se estiver aberto, fecha, tá? No meu caso já está fechado. E abrir o RStudio a partir do script, ou seja, vou clicar 2 vezes aqui no script que nós acabamos de criar, tá? Para então ter acesso ao RStudio. Veja que a workspace atual ela está definida exatamente como sendo essa pasta /desktop, minha área de trabalho, /aula Explo, ou seja, isso vai facilitar a leitura desses dados, tá? Então, cumprimos o protocolo, vamos seguir agora com a nossa análise. Primeiro passo, então, vai ser para carregar o pacote Tidyverse, tá? Veja que esse arquivo que nós importamos, como nós não sabemos exatamente o que é esse arquivo, o que eu sugiro que vocês façam é que abra primeiro em um editor de texto, para verificar o que é esse arquivo, tá? Olhando o editor de texto, deixa eu ver se consigo... Ok. Olhando aqui o editor de texto, eu vejo que nesse arquivo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 linhas, tá? 16 linhas que não são dados. Isso daqui é um cabeçalho que o pessoal do INEMET decidiu colocar aqui para apresentar informações sobre esse arquivo. Mas aqui não tem realmente dados propriamente dito como tem aqui embaixo. Então nós precisamos fornecer a função que vai fazer a leitura desses dados, nós precisamos indicar que é para pular, tá? Não é para ler essas primeiras 16 linhas, tá certo? Eu poderia também excluir essas 16 linhas, eu não quero fazer isso, porque digamos que eu queira repetir essa análise para o Brasil inteiro, por exemplo, seria muito simples, a extensão desse script que eu fiz aqui para uma cidade, ou para reproduzir isso para o país inteiro, seria algumas poucas linhas de código a mais, muito poucas, tá? Linha de código a mais, tá certo? Então eu não quero ter que intervir manualmente, mudando o banco de dados. Ao invés disso, eu vou fornecer na função um argumento que vai permitir desconsiderar essa primeira parte aqui, que não tem a informação que a gente quer, tá? Agora sim, aqui nessa segunda parte estão realmente os dados, e eu vejo que as colunas estão separadas por... O que vocês acham? As colunas são separadas por ponto e vírgula, tá vendo? Eu tenho aqui uma coluna, ponto e vírgula, outra coluna, ponto e vírgula, outra coluna e assim por diante, tá certo? Então o delimitador de campos aqui nesse conjunto de dados é ponto e vírgula. Eu só preciso saber disso para conseguir fazer a leitura, tá? Vou fechar o arquivo. E agora nós vamos fazer então a leitura. Eu gosto de usar a função readDelim. Vocês poderiam utilizar, se vocês quiserem pesquisar sobre ela, tem uma outra função chamada de readCSV, que também leria tranquilamente esse conjunto de dados. Eu gosto da readDelim porque ela é mais ampla, tá? Ela é mais flexível, ela trabalha com um conjunto mais variado de arquivos. O readDelim, o primeiro argumento eu sei que é o nome do arquivo que eu quero ler. Eu vou apertar tabulação dentro das aspas e escolher o arquivo exemplo clima, certo? Se nós tentarmos fazer isso, veja que apareceu um erro dizendo que Delim não foi apresentado, tá? Não foi fornecido. Nós precisamos fornecer o argumento Delim. Eu já sei que o delimitador é ponto e vírgula. Se nós tentarmos continuar fazendo isso, nós vamos receber aqui algumas informações. Ele está me dizendo que essa table tem 31.909 linhas e uma coluna. Opa, mas peraí. Isso aqui não deveria ter apenas uma coluna. Eu sei que tem muito mais colunas do que isso daqui, tá? Por que ele interpretou como sendo uma única coluna? Exatamente por causa daquela primeira parte que não é dados, tá? Então, essa parte aqui inicial não está separada por ponto e vírgula. Então, eu preciso permitir que essa função readDelim, ela na verdade desconsidere as primeiras 16 linhas, tá? Se nós pedirmos ajuda aqui da readDelim, nós vamos ver que nós temos esse argumento skip. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Skip, tá? Nós temos esse argumento que permite pular um determinado número de linhas iniciais. Então eu quero pular, skip,
as primeiras linhas, as primeiras 16 linhas, tá? Se nós fizermos isso, agora parece que foi lido corretamente, tá vendo? Eu tenho aqui que o resultado disso é uma table com 31.893 linhas e 12 colunas. Perfeito, era isso que eu esperava. Eu tenho essa coluna aqui, estação, que não faz muito sentido aqui pra gente, porque só tem uma estação, então a gente pode desconsiderar isso daqui. Temos uma coluna com a data, uma coluna com a hora em que a medição foi feita. Temos aqui o registrado, temos aqui as colunas de precipitação, temperatura máxima, temperatura mínima, insolação. E veja que a table, ela não mostra todo o conjunto de dados, ela mostra o que couber na tela, o que não couber, ela apresenta aqui de forma condensada, tá vendo? Além dessas variáveis que foram apresentadas aqui, existem ainda outras 5 variáveis: evaporação, temperatura média, umidade relativa e assim por diante. Tudo bem? Para os propósitos da aula de hoje, nós estamos especificamente interessados na coluna precipitação. Nós queremos explorar o regime de precipitação aqui em Lavras, Minas Gerais. Então, o que nós vamos fazer é selecionar as colunas que nos interessam, tá? Ou seja, nós já vimos, então, eu falei bastante sobre esse operador aqui na aula anterior, sobre o pipe, tá? Não vou voltar a tratar isso daqui. Mas nós queremos selecionar, então, as colunas que vão servir para a próxima etapa, que seria data, hora e precipitação. As demais, para essa aula aqui, não vamos precisar. Então, eu vou selecionar, então, dessa data frame, eu vou selecionar data, hora e precipitação. Ok? Então, nós começamos lendo isso daqui. Então, nós selecionamos data, hora e precipitação. Bom, observe que precipitação, aparentemente, ela é sempre zero, tá? Ela é sempre NA, um valor faltante, quando a hora é igual a zero. Será que é isso mesmo? Tá? Vamos testar para ver se é verdade? Porque se isso for verdade, nós podemos simplesmente remover todas as linhas em que hora é igual a zero, porque se não tem dados nessa hora, então não faz sentido a gente manter. Vamos checar então. Uma das maneiras de eu testar isso daí seria utilizando a função isNA, tá? Então deixa eu só explicar a função isNA rapidamente. Lembre que NA é um valor especial no R, que significa um valor faltante. Então se eu pergunto, por exemplo, 1 é maior do que NA, a resposta é NA. Bom, 1 é maior ou menor do que um valor não existente? Ou não é um valor faltante? A gente não sabe, né? Se o valor é faltante, a gente não sabe isso daí. Então é NA também. Se a gente perguntar, por exemplo, 2 é igual a NA, ele vai dizer que é NA, não sei, porque esse NA pode ser 2. Então isso cria uma dificuldade, porque como é que eu posso saber se um valor é NA ou não? Tá? Então existe uma função específica para testar se um valor é NA ou não. Tá? Então essa função se chama is.NA. Tá? Se eu fizer is.NA, NA, ele vai me dizer que isso é true, ou seja, esse valor realmente é um valor faltante. Se eu perguntar is.NA qualquer outro valor, ele vai me dizer que é false, tá? Porque não é um valor faltante. Então agora o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero fazer um mutate, vamos pegar só para vocês verem novamente o que é que nós temos aqui de resultado. O que eu quero descobrir é se para a hora zero, se existe algum valor que não é NA, tá? Ok. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou filtrar somente a hora zero. Hora igual, lembrem que isso daqui é um caractere, tá vendo? Isso aqui não está indicando caractere. Então não basta eu fazer hora igual a zero, eu tenho que fazer hora igual a esse caractere 0000, tá certo? Se eu fizer isso, veja que agora somente tem aqui, ó, hora zero. Somente os dados correspondentes à hora zero foram selecionados. Próxima pergunta se eu fizer um summarize, tá, com a soma de todos os valores que são NA em precipitação. Tá, vamos fazer isso então. Summarize. Não, eu vou fazer uma outra coisa antes disso. Eu vou criar uma nova coluna, mutate, que vai dizer o seguinte, eu vou chamar de NA, tá? Minha pergunta é se essa coluna é ou não NA, e a pergunta vai ser is.NA precipitação.
Veja que com isso então eu criei uma nova coluna de valor lógico, que ela indica se naquela mesma posição, se naquela mesma linha o valor correspondente da coluna de precipitação é ou não NA. Tá? Agora, para facilitar, nós vamos fazer então um summarize. Summarize total igual a soma de NA. Nós vamos ver então que o resultado dessa soma, se eu somar todos os valores que são NA nessa coluna NA, tá? Nós vamos ver que é 15.948. Tá? Vamos ver se isso coincide com o número total de linhas. Tá? Então agora eu vou desfazer esse comando aqui, ó, tá? Desativando esse comando, e vou utilizar esse outro comando que retorna o número total de linhas. Tá? N. Perdão. Vamos utilizar na verdade nraw. Perdão, nraw. Então veja, o número total de linhas é 15.948. Dessas, 15.948 são NA. Vocês viram então o que corresponde? Tá? Bom, uma outra maneira também de eu responder essa pergunta seria fazendo o inverso. Tá? Então veja, se eu utilizo exclamação, a exclamação é um valor é um operador de negação. Então exclamação true é false, exclamação false é true. Então eu posso usar essa exclamação para inverter um valor lógico. Então aqui nessa primeira coluna aqui, ó, eu posso fazer, ao invés de fazer NA, eu posso fazer not NA, tá? E eu vou usar uma exclamação aqui antes desse cálculo. Por quê? Essa exclamação está invertendo o resultado dessa lógica aqui. O que é o resultado disso? Antes, essa coluna indicava quem era NA. Como agora eu estou invertendo essa lógica, agora eu estou indicando quem não é NA. Ficou claro? Vamos ver então qual seria o resultado disso daqui. Ó. Vocês vejam então que nessa condição aqui é falsa a afirmação de que isso não é NA. Aqui também é falsa essa indicação de que não é NA. Então se eu somar esses valores aqui dessa coluna, se isso der um valor maior que zero, quer dizer que pelo menos um valor ao longo de toda essa data frame aqui, nessa condição aqui de hora igual a zero, não é NA. Tá? Vamos fazer essa soma então. Então eu vou somar not NA. Eu usei N maiúsculo, não deveria. Not NA, tudo bem. Se nós fizermos essa soma, então nós vamos ver que é zero. Tá? Então veja, eu não fiz isso visualmente, tá, gente? Eu não vou pegar o arquivo de 30 mil linhas, de 20 mil linhas e procurar para ver se tem algum caso lá que o valor não é ou não é NA. Não, a gente não deve fazer isso. Tá? E é por isso que a gente deve se aprender a programar, justamente para permitir que o computador faça isso para a gente. Tá? Então o que eu fiz aqui foi colocar o computador, utilizando o R, colocar o computador para buscar se em alguma linha dessas 33 mil, tá? Se em alguma delas ocorria o valor que não é NA na hora em uma hora diferente de zero. Desculpe, na hora é zero. Tá? Ou seja, com tudo isso, então, nós já acabamos de verificar que em nenhum momento nesse conjunto de dados, na hora zero, existe dados. Tá? E agora eu tenho certeza que eu posso excluir a hora zero porque não tem dados na hora zero. Tá? Pelo menos para precipitação. Perfeito? Então, essa já é uma maneira então de vocês irem aprendendo a parte de análise exploratória de dados. A gente precisa entender os dados. Então, essa é uma pergunta importante. Então, parece que, pelo que eu estou vendo nesse curso de dados, só é coletado dados de precipitação na hora 12. Tá? Não sei o que isso quer dizer. Perfeito. Então agora, essa parte que eu tinha feito aqui foi puramente para explorar, eu não preciso manter isso daqui no código. Até poderia, se eu quisesse indicar por que eu resolvi excluir a hora zero, eu poderia manter isso daqui como evidência, tá? Mas não é o nosso propósito aqui. Então agora eu descobri que eu não quero mais hora igual a zero, eu quero excluir todas as observações em que hora é igual a zero. Lembre que aqui em filter nós usamos a condição lógica para definir o que nós queremos manter. E o que nós queremos manter é a hora diferente de zero, certo? Ou seja, eu estou filtrando esse conjunto de dados para manter todas as observações, todas as linhas em que hora é diferente de zero, tá? Veja então que executando isso daqui, nós temos então que somente as linhas em que hora é diferente de zero foram mantidas, tá bom?
Ok. Bom, existe um pacote chamado Lubridate, tá? Que ele é específico para trabalhar com datas, tá? Nós não vamos utilizar esses métodos. Eu sugiro que vocês deem uma estudada a respeito disso, pode ser muito interessante. Mas nós vamos fazer uma abordagem alternativa. Nós vamos tratar a data como um categórico, tá ok? Sob esse ponto de vista, então, esses dados nós podemos dizer que eles não estão organizados. Por quê? Na verdade, na data estão 3 informações distintas: o dia, o mês e o ano. Então nós gostaríamos de transformar isso daqui para 3 colunas, tá certo? Separar essas informações ao longo de 3 colunas. Para fazer isso, então, nós vamos utilizar uma outra função, tá? Que está presente naquelas cheat sheets que eu passei para vocês do RStudio em 2 ou 3 aulas atrás, tá? Tá o link lá na descrição. Existe essa função separate, a descrição de como usar essa função separate, tá? O que nós queremos fazer agora é separar a coluna de data em 3 colunas, uma referente ao dia, outra ao mês e outra ao ano, tá? Então, separate. Isso aqui é um verbo também do tidyverse, então o primeiro argumento é a data frame. Eu não preciso fornecer data frame porque estou fazendo isso através do pipe, conforme nós já vimos na aula anterior, tá? Então eu quero separar a coluna data e em seguida eu vou indicar como eu quero separar. Então eu vou usar o argumento into, tá? Igual, e vou fornecer aqui o nome das 3 colunas, ou das colunas que eu quero gerar. Nesse caso específico eu quero gerar uma coluna chamada dia, uma outra coluna chamada mês, não vou usar acento, tá? E mais uma chamada de ano. Então eu vou pegar o resultado dessa expressão até aqui e estou passando como argumento para a função separate, que vai dividir a coluna data em dia, mês e ano. Vamos executar isso? Perfeito, tá? Então eu tenho aqui dia, mês e ano, cada um em sua respectiva coluna. Então isso pode ser útil para fazer, se nós formos estudar, por exemplo, por ano ou por mês, ou precisarmos agregar esses dados por mês e assim por diante. Tudo bem? Em seguida, então, nós temos que essa coluna hora ela se tornou obsoleta, nós não precisamos mais dela, porque nós já eliminamos aquela hora 0, certo? Então nós vamos excluir a coluna hora. Então select menos hora. Ok. Veja que dia e mês aqui nós poderíamos, talvez fosse o caso de nós convertermos isso daqui para numérico, dia, mês e ano, tá? Fica a critério, tá? Vamos converter isso daqui para numérico. Então agora o que eu vou fazer é um mutate. E eu vou converter então dia, vai ser igual, e eu vou sobrescrever dia com ela convertido para numérico, tá? Então as numeric, dia, mês igual as numeric, mês, e ano igual as numeric, ano. Tá? Veja que agora eles deixaram de ser caractere, como era anteriormente, e passaram a double, tá? Que é um tipo de numérico. Tudo bem? Então nós temos agora que isso daqui foi convertido para numérico. Perfeito. Bom, nós temos então que até agora nós estamos trabalhando apenas para deixar os dados prontos para análise exploratória, tá certo? Então agora nós podemos fazer algumas perguntas. Por exemplo, qual foi o dia do ano que mais choveu na história de Lavras? Tá? Seria uma pergunta interessante? Vamos dar uma olhada nisso? Tá? Então eu poderia perguntar, para responder essa pergunta, nós podemos utilizar Summarize, é uma opção. Vamos fazer começando por Summarize, tá? Então Summarize, vou chamar de máximo igual a max de precipitação. Se eu fizer dessa forma aqui, nós vamos ter um problema, tá? Deixa eu executar para mostrar qual é o problema, tá? Ele retornou NA. Por que ele retornou NA? Ele retornou NA porque existem valores faltantes na coluna precipitação. Vocês devem lembrar de cerca de 2 ou 3 aulas atrás que eu falei que essas funções do R, máximo, mínimo, média, variância, desvio, elas se recusam a retornar um valor quando tem valor faltante sobre os dados. Tá? Nós já falamos sobre isso anteriormente. Se eu quiser que ela retorne um valor, eu preciso então
informar um argumento a mais, que é na.rm equals true. Tá? Veja então que o dia mais chuvoso da história de Lavras choveu 166 milímetros. Tá? Isso aqui é coisa pra caramba, 166 litros por metro quadrado. Muita chuva. Para ter uma ideia, isso daqui é cerca de 10% do que se esperaria chover para o ano todo. Tá? A próxima pergunta é: que dia foi esse? Em qual ano isso ocorreu? Nós podemos fazer isso, ao invés de utilizar Summarize, tá? Se vocês analisarem aquele cheat sheet que a gente passou, existe uma função chamada de top N, tá? Que ela lhe permite elencar as linhas que são top máximo, tá? Ou mínimo, existe como inverter isso daí, para um determinado critério. Então eu quero fazer o top N desses dados que nós trabalhamos até agora, por isso eu estou passando aqui o pipe. E agora eu quero ver esse top, quem vai definir esse ranqueamento vai ser a coluna precipitação. Ok. Essa função top N você precisa fornecer quantos tops você quer, tá? Então no caso eu forneci aqui número 1, vamos colocar 5. Vamos pegar os 5 dias mais chuvosos da história de Lavras, tá? Então veja que o dia mais chuvoso está aqui, ó, esse foi em 1986, dia 23 de 12, tá? 91 teve outra chuva muito forte, 92, 2012, esse aqui eu me lembro ainda, tá? E 83, tá certo? Então dessa série histórica inteira nós pegamos os dias que mais choveram na história de Lavras, tá? Ok. Agora eu posso fazer uma pergunta diferente. Eu posso perguntar o seguinte: qual foi o mês mais chuvoso da história de Lavras? Nós temos um problema aqui, que esses dados aqui eles estão diários, tá? Para poder calcular qual que é o mês mais chuvoso da história de Lavras, primeiro eu tenho que calcular a precipitação mensal. Para calcular a precipitação mensal eu tenho que somar todas as precipitações diárias dentro de um mês. Como é que vocês fariam isso? Tá? Vamos fazer uma pausa nesse vídeo e vocês pensem então e tentem resolver como vocês fariam para criar uma nova coluna aqui nessa data frame, chamada de mensal, que contenha o total de chuva para um mês. Tá? Lembrando a vocês que do modo como está atualmente essa data frame, tá? Ela está dando os dados de precipitação diária. Tá bom? Então eu quero que vocês tentem resolver como calcular a precipitação mensal a partir desses conjunto de dados que vocês têm aqui. Por favor, pause o vídeo, tentem resolver e a gente volta com a resposta agora mesmo. Ok, espero que vocês já tenham encontrado a resposta. Então, esse é um problema que precisa ser pensado com cuidado, tá? Olha só, eu tenho, nesse conjunto de dados, eu tenho vários anos, tá? Vários meses e vários dias dentro de mês. Para calcular a soma, para calcular a precipitação mensal, a primeira coisa, com certeza a gente vai ter que usar Summarize, né? Isso que o Summarize faz? Ela agrupa valores para formar um único valor. Uma soma, tá? Ela é um sumário, então a gente vai ter que usar a função Summarize. Então, se alguém tentou fazer algo desse tipo aqui, ó, Summarize mensal igual a soma de precipitação na.rm equals true, encontrou esse resultado aqui, tá? Esse resultado não faz nenhum sentido. Isso aqui é a chuva total somada ao longo dessa série histórica aqui. Não é isso que a gente quer, tá? A gente precisa fazer a soma de precipitação, mas a gente precisa fazer essa soma agrupada, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é agrupar o nosso conjunto de dados de modo que cada subdata frame seja um mês de um ano específico, tá certo? Então nós não queremos agrupar apenas por mês, porque se a gente agrupar apenas por mês, vamos fazer isso. Group by mês. Olha só o que está apresentando aqui. Aqui está me dizendo que a chuva de janeiro foi 11.724. Ele somou todos os meses de janeiro, tá, ao longo da série histórica. Não é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer essa soma para cada combinação de mês e ano, tá certo? Eu quero obter o total de chuva nessa série histórica para cada combinação de mês e ano.
Então aqui no Group By, ao invés de utilizar um único fator para fazer esse agrupamento, nós podemos utilizar múltiplos fatores. Então ao invés de fazer apenas por mês, nós vamos fazer por mês e por ano. Tá certo? Fazendo isso, então, nós temos que no mês de janeiro de 1975 choveu 174 milímetros. Em 76, 76,4 milímetros. 77, 250 milímetros e assim por diante. Então esses dados aqui nós agora calculamos, tá? A precipitação mensal agrupando os dados diários, tá? Por mês e ano. Tudo bem? Como sugestão de segurança, sempre que vocês terminarem de fazer uma operação agrupada, desagrupem seus dados, tá? Então, summarize e então ungroup. Você quer que os dados resultantes estejam desagrupados, tá certo? Isso é para evitar alguns problemas. Agora sim fica fácil responder qual foi o mês mais chuvoso da história de Lavras, ou os meses. Vamos pegar alguns meses, tá? Vou usar a mesma estratégia de antes. Top N. Vamos pegar então os 5 meses mais chuvosos, tá? Top 5. Veja aqui, tá? Eu posso fazer isso? O que vocês acham? Não, tá? Vamos tentar fazer, a gente vai ver que vai dar uma mensagem de erro. Ele está dizendo que precipitação não encontrada. Mas espera aí, por que ele não conseguiu fazer o top 5 precipitação? É fácil, tá? Eu vou cancelar esse comando, vou voltar para o comando anterior e vou investigar o resultado disso daqui, ó, desse comando anterior. Qual é a data frame resultante desse comando anterior? É essa data frame aqui. Quais são as colunas presentes nessa data frame? 3. Mês, ano e mensal. Então veja, a coluna precipitação ela deixou de existir depois que nós fizemos esse summarize, tá certo? Então por isso que eu não poderia usar top 5 em relação à precipitação. Na verdade o que eu preciso fazer é top 5 em relação a mensal, que é onde estão os dados de precipitação mensal. Tá certo? Veja então que são esses aqui, tá? Esse aqui eu ainda me lembro de 2012, tá? 529 milímetros. Isso aqui é quase um terço da chuva esperada para o ano. Ok. Nós poderíamos perguntar o seguinte, né? nos meses de chuva, tá? nos meses de safra aqui no sul de Minas Gerais, fica aí entre outubro até março, tá? Até março, fevereiro, março. Nós queremos saber o seguinte, quais são os meses mais chuvosos nesse período, que vai entre fevereiro e março, tá? Nós estamos respondendo uma pergunta parecida com a anterior, mas entre os meses de fevereiro e março, quais são os meses que foram mais chuvosos na série histórica, tá? Bom, para isso, então, primeiro nós precisaríamos selecionar somente esses meses. Então eu poderia fazer um filter. E aí eu poderia informar então que mês maior do que outubro vai ser 10, é maior ou igual a 10. Tá? Ou mês menor ou igual a março, tá? Que seria 3. Vamos ver? Perfeito. Vamos ver então agora quais são os valores de mês que ocorre aqui. Quantos meses estão aparecendo aqui, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer distinct, é uma outra função que também tem aqueles PDFzinho que eu passei para vocês antes, tá? Eu quero ver quais são os valores distintos em mês. E eu vejo então que mês tem janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro. Perfeito, é exatamente isso que eu queria saber, tá? Bom, uma vez que nós fizemos esse filtro, agora eu posso fazer aquela mesma pergunta. Top N 5 em função de mensal. Então, para esses meses, tá, que vai entre outubro até março, os meses que teve maior precipitação estão aqui. Ó. Veja que interessante, todos são o mês maioria no mês aqui de janeiro, tá? São os meses mais chuvosos. Tá? Enfim, tem uma série de outras perguntas então que a gente poderia estar respondendo.
Bom, continuando então essas perguntas aqui, uma outra situação que já me deparei uma vez foi ter que perguntar, por exemplo, quais foram as secas mais severas que já ocorreram no período produtivo, por exemplo. Tá? Essa é uma pergunta interessante. O que seria uma seca? Vamos pensar em 15 dias com precipitação menor do que 15 milímetros. Tá? Tô criando aqui aleatoriamente uma definição. Então, ou seja, se eu pegar 15 dias consecutivos, tá? Durante esse período aí de produção, quais foram as secas mais severas? Ou seja, os períodos em que eu tive menor chuva nesse período aí de 15 dias consecutivos. Tá? Essa poderia ser uma pergunta interessante, que nós poderíamos então responder com esse conjunto de dados. Tá? Então, nesse caso, nós vamos retornar lá para quando os dados ainda eram a precipitação diária. Ou seja, eu vou excluir essas linhas aqui, tá? Vamos rodar isso daqui. E agora, minha próxima preocupação é saber se esses dados estão ordenados corretamente, estão na sequência correta. Ou seja, eu gostaria que dia tivesse em ordem crescente dentro de mês e que mês estivesse em ordem crescente dentro de ano e que todos os anos estivessem em ordem crescente, tá? Então, para fazer esse ordenamento, é para garantir que pelo menos os dados estão organizados. Eu não sei, estão corretamente ordenados. Eu não sei se como padrão isso daqui já é feito no banco de dados. Então nós precisamos fazer isso agora, tá? Para isso então nós vamos utilizar a função arrange. Nesse caso então nós queremos agrupar primeiro em função do ano, depois mês dentro de ano e depois dia dentro de mês, tá? Então agora sim eu sei que eu tenho o dia 1º de janeiro de 75, o dia 2 de janeiro de 75 e assim por diante. Eu também não sei, tá? Nós vamos assumir, para esse propósito de demonstração de hoje, nós vamos assumir que os dados estão devidamente coletados, que as datas estão todas preenchidas, tá? Existe como a gente conseguir preencher o que estivesse faltando, tá? Mesmo que seja com NA, mas eu não quero fazer isso aqui nessa aula para não complicar desnecessariamente o exemplo. Então a pergunta que nós queremos responder é a seguinte, novamente: quais foram as secas mais severas, definindo seca como sendo um período de 15 dias com precipitação menor ou igual a 15 milímetros, ok? Então nós já temos agora os dados de precipitação ordenados corretamente. Eu vou fazer mais uma coisa aqui, que é o seguinte: eu tenho alguns NAs ainda na precipitação. Para demonstrar a vocês, eu vou fazer então filter, precipitação, isNA precipitação. Nós vamos ver então que existem algumas colunas aqui, ó, que estão com NA, poucas, né? 13 colunas, então, ou 13 linhas. Eu poderia ou excluir essas linhas aqui, ou eu posso colocar 0, né, onde tem NA, tá? Cuidado, NA nem sempre é 0. Nesse caso aqui em específico, eu não vejo problema em assumir que esses NAs aqui podem ser transformados para 0. Ok? Vamos fazer isso então. Eu vou converter onde for NA aqui em precipitação, eu vou transformar para 0. Para fazer esse tipo de tarefa, uma das funções bastante úteis é a função if-else. Tá? O que if-else vai fazer é testar uma condição. Então deixa eu exemplificar para vocês. Se eu criar aqui um vetor, tá? Vetor recebe 1 a 10, tá? Então tá aqui o vetor. Digamos que eu queira transformar todos os números que são maior do que 6 em 6, tá? Então o que eu poderia fazer é utilizar a função if-else para isso. Então if-else, o vetor que eu quero testar, a condição lógica que eu quero testar na verdade é vetor maior que 5. Perdão, eu vou começar aqui com a condição, tá? Então, if-else, vetor maior que 5, o que eu quero colocar é 6, tá? Ou seja, todos os valores que forem maior do que 5, ou maior ou igual a 6, eles vão receber o valor 6. Todos os demais vão permanecer com o mesmo valor que já está no vetor, tá? Então veja que essa função if-else, ela é útil para esse tipo de situação aqui. Você vai fazer um teste lógico, onde essa condição for verdadeira, o primeiro valor vai ser colocado, tá aqui. Onde essa condição for falsa, o segundo valor vai ser colocado, que é o próprio vetor como nós colocamos aqui, tá? Então nesse caso, o que eu quero fazer na verdade é um mutate
em precipitação. E o que eu quero fazer na verdade é que precipitação vai ser if else, isNA precipitação, ou seja, onde precipitação for NA, eu quero colocar 0. Onde não for esse o caso, onde precipitação não for NA, eu quero colocar o próprio valor que já está em precipitação. Tá? Então essa função if else ela atua dessa forma. Você vai fazer um teste lógico e esse primeiro valor aqui é o que vai ser colocado se o valor for verdadeiro. O segundo valor é o que vai ser colocado se o valor for falso. Tá? Então dessa forma aqui nós estamos substituindo todas as linhas em que precipitação é igual a NA pelo valor 0 na precipitação. Tá? Ok. Feito isso então, agora nós vamos para um segundo passo, que é calcular a soma da precipitação para cada período de 15 dias nessa série histórica. Para fazer esse tipo de operação, eu preciso que vocês instalem um pacote chamado de Zoo. Vocês vão fazer a instalação desse pacote Zoo, tá? E o carregamento dele também. No meu caso, eu já tenho instalado aqui no meu computador. O que esse pacote Zoo faz? Tá? Uma das funções é a função row sum. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho meu vetor aqui ainda. Está aqui o meu vetor, tá? Digamos que eu queira calcular todas as sequências de 3, vamos supor que isso aqui sejam dias, tá? Eu quero calcular todas as sequências de 3 dias. Então, esse aqui seria uma sequência. Aqui eu tenho uma outra sequência de 3 dias, aqui eu tenho uma outra e assim sucessivamente, tá ok? Eu gostaria de calcular isso ao longo de toda a série, tá ok? Para isso eu posso utilizar então a função row sum. O primeiro argumento então é a série histórica, que nesse caso aqui é vetor. O segundo argumento é o K, que é o tamanho do período que você quer somar. Nesse caso aqui eu quero somar 3 dias. Em seguida ele tem aqui esse NaPad, tá? Ou o fio, vamos utilizar o fio, tá? Vejam que, por exemplo, se eu fizer essa soma com 3, eu vou ter um problema. Para esse valor aqui eu não tenho 3 dias antes dele. Então o que eu coloco aqui? Tá? Então no nosso caso eu quero que ele preencha com NA. Eu quero que para aqueles dias que não tem dias antecedentes, tá? Ele preencha simplesmente com NA ou com 0 ou o valor que você escolher. Então eu vou colocar NA. Fio igual a NA. Certo? Se nós executarmos isso daqui, então vamos lá. Perdão, falta mais um detalhe que é o alinhamento, tá? Align. Nós vamos alinhar a soma à direita, right. Isso quer dizer então que o número que aparece é equivalente à soma daqueles 3 números que o antecedem, tá certo? Vamos executar isso daqui. Então veja. Vetor, e vamos rodar isso aqui mais uma vez. Para essa primeira posição aqui, ó, eu não consigo calcular essa soma. Por quê? Porque não tem outros dois números antes dele. Por isso ele colocou NA. Para o segundo número, ele também não consegue calcular essa soma, porque não existe 2 números antes dele. Então ele também preencheu NA. Para esse número aqui, o 3, essa terceira posição, já existem 2 números anteriores, então dá para fazer a soma dessa série aqui, tá? Que no caso é 6. Para esse aqui, é a soma dessas 3 posições anteriores. E assim sucessivamente. Ou seja, cada número aqui representa a soma desse número mais os 2 que o antecedem. Tá ok? Então, para essa função aqui, row sum, nós precisamos fornecer então o vetor, que é a série histórica, o tamanho da janela que nós queremos avaliar, somar, qual é o preenchimento que a gente quer dar para onde não for possível calcular esse valor, e qual é o alinhamento do resultado. Nesse caso nós vamos utilizar right. Tudo bem? Então agora o que nós queremos fazer é adicionar uma nova função, uma nova coluna, chamada de... Vamos chamar de soma, pode ser? Vamos chamar de soma. Soma vai ser igual a row sum. Eu quero somar a precipitação ao longo de 15 dias. Quero preencher com NA. E quero que o alinhamento seja à direita.
Ok, ok, perfeito. Bom, por que eu não estou conseguindo ver nada aqui? Porque eu estou nos 10 primeiros dias, tá? Vamos forçá-lo a apresentar mais dias. Para isso, então, eu vou adicionar um print aqui e vou colocar, sei lá, n igual a 40, talvez, tá certo? Então, esse print aqui está forçando o R a me mostrar mais dados dessa planilha aqui. Então veja, os primeiros 14 dias receberam NA porque não tem valores suficientes para calcular essa soma. A partir do 15º dia eu tenho então a soma da precipitação naquele dia mais os 14 que antecedem. Tá certo? Bom, então nós já temos um bom caminho andado, porque agora nós temos então cada valor aqui representa a soma da chuva ao longo de um período de 15 dias. Tá certo? Bom, voltando à nossa lógica anterior, nós queremos saber, avaliar especificamente o período de produção, que vai de outubro até março, tá? Final de março. Então eu quero selecionar somente esses meses. Vou usar a mesma condição que nós testamos anteriormente. Filter, mês maior ou igual a 10, tá? Outubro em diante, ou mês menor ou igual a 3, que é referente a março, né? Janeiro, fevereiro, março, tá? Mês menor ou igual a 3, ok? Certo. Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou excluir esses valores em que soma NA, porque isso daqui não me interessa, tá? Então eu vou excluir isso aqui de uma vez. Vou fazer mais um filter, e eu quero todos, se eu fizer is.NA soma, eu estou selecionando todos que soma é NA. Se eu quiser o oposto, eu tenho que negar esse resultado. Então eu vou colocar exclamação para indicar não é NA soma. Tá? Com isso nós excluímos todos os valores em que soma é igual a NA. Perfeito? Ok. Bom, agora outra coisa que eu quero fazer é selecionar somente onde soma for menor. Já estou no período que está de outubro até março. E agora eu quero selecionar somente aqueles valores, aqueles dias em que o valor da soma for menor ou igual a 15, pela definição que nós usamos de uma seca, tá? Então eu vou fazer filter soma menor ou igual a 15. Ok. Então veja que esses aqui, eu tenho aqui 498 dias em que isso ocorreu. Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar agora quais são os meses, porque não me interessa saber exatamente o dia, eu quero selecionar agora quais são os conjuntos mínimos distintos que eu tenho de mês e de ano, tá certo? Não me interessa nesse momento saber quais foram os dias em que ocorreu isso, mas qual foi o mês e qual foi o ano. Eu quero saber quais foram os meses distintos, tá? Dentro de cada ano que ocorreu esse fenômeno, tá? De seca. Então agora eu vou fazer distinct mês e ano, tá? Eu quero ver as combinações distintas de mês e ano. Ok. Então veja, março, isso ocorreu em outubro, novembro e março de 75, janeiro, fevereiro e março de 77, tá? E assim por diante. Então nós temos acesso aqui, a quantos meses apresentou um período desse de veranico, tá? Dentro de cada ano. Então agora, o que eu posso fazer também é somar dentro de cada ano desse daqui quantos meses nós temos distintos, tá? Nós poderíamos fazer isso. Então eu posso fazer, vamos pensar. Bom, uma maneira de fazer isso seria group by ano. Ok? Eu vou agrupar por ano. E em seguida eu quero simplesmente contar quantos meses tem dentro de cada ano em que pelo menos uma data ocorreu esse período de veranico ou de seca, tá? Então agora eu vou fazer um summarize. E olha só, eu vou contar, tá? Eu vou chamar de contagem igual. E existe essa função no tidyverse chamada de n, que ela conta o número de linhas, tá certo? Então eu estou contando, eu agrupei por ano. E para cada ano desse eu estou contando o número de linhas que tem a subplanilha, tá? Então com isso nós temos uma ideia aqui nessa série histórica. Vamos ver então mais dados. Print. Tá? Eu tenho então ao longo dessa série histórica, tá?
para cada ano desse, quantos meses apresentaram pelo menos uma daquelas somas com precipitação total menor do que 15 dias. Tá? Então veja que nós podemos obter informações muito interessantes que estavam escondidas naquele conjunto de dados. Isso aqui é uma informação derivada. Isso aqui não é fácil de forma alguma de obter a partir, por exemplo, de programas como Excel ou, sei lá, simplesmente você olhando o conjunto de dados. Ainda mais que a gente está trabalhando aqui com um conjunto de 30 mil linhas. Tá? Então veja a facilidade com que, olha, nesse conjunto de linhas aqui, nós respondemos uma pergunta bastante complexa. Tá? Nós poderíamos até ter feito um pouquinho mais drástico. Vamos colocar 5 milímetros. Vamos ver o que foi o período que foi realmente seco, tá? Drasticamente seco. Vamos mudar um pouco mais. Vamos pegar, ao invés de ser só 15 dias, que tal nós pegarmos 20 dias? Tá? 20 dias com precipitação menor do que isso daqui. Vocês estão vendo como eu estou mudando completamente a pergunta? Mexendo em apenas poucas partes do meu código, e estou respondendo a perguntas completamente diferentes, tá? E também que levariam um trabalho enorme para ser feito de maneira manual ou com softwares, por exemplo. Tá? Então aqui eu tenho uma ideia de secas severas que aconteceram aqui na região de Lavras, Minas Gerais, ao longo dessa série histórica. Tá? Considerando aí um período de 20 dias com praticamente nenhuma precipitação, praticamente chuva nenhuma. Tá bom? Então, a ideia dessa aula de hoje era apenas exemplificar as ferramentas que nós já vimos em aulas anteriores, adicionada de algumas, tá? Lembre que todas essas comandos estão disponíveis aqui no RStudio. Eu já coloquei isso daqui em aulas anteriores, tá? Por exemplo, essa que nós conversamos hoje. Deixa eu ver. Seria essa daqui, tá? Então todas as funções que eu já apresentei aqui, elas estão detalhadamente explicada aqui, tá? Filter, distinct nós vimos hoje, top n nós vimos hoje, select, mutate, arrange nós utilizamos hoje, group, summarize, tá? Vocês vão ver aqui que deve ter a summarize each, tá vendo? Summarize all, summarize at. Deixa eu ver se a função, deixa eu ver. Enfim, tá, tudo que nós falamos aqui está em algum lugar aqui dessas materiais vocês vão encontrar, tá certo? Sobre importação, vocês vão encontrar aqui nesse conjunto de dados, tá? Inclusive, deixa eu ver se a separate está aqui. Deixa eu ver. Tá? Separate está aqui a função, nós também vimos hoje, tá certo? Então, todas essas funções estão aqui presentes. Deem uma olhada nesse material, essa é uma excelente referência para vocês terem, tá? Mas a ideia dessa aula de hoje era apenas exemplificar então a potencialidade e como é fácil você fazer perguntas complexas. E veja o tempo, nesse tempo do tutorial aqui eu levei o que? Meia hora, ainda conversando com vocês aqui, explicando, e olha só o nível de perguntas complexas que nós conseguimos responder, tá, com essa sequência de comandos. Agora volta àquela conversa que nós tivemos lá nas primeiras aulas. Para isso tem que saber a linguagem, tá? Então vocês têm que entender o que significa esses comandos aqui, que não é difícil, tá? Nós destrinchamos aqui cada um deles, tá? E veja que não é coisa muito complexa não, tá bom? Então por hoje nós vamos ficando por aqui e nos vemos então no próximo vídeo.